E aí pessoal, eu me chamo Fernando e quem é produtor de pimenta do reino tem enfrentado uma dificuldade muito grande nos últimos anos, que é o de ter acesso ao tutor para cultivar pimenta do reino. E é devido a essa dificuldade, que cada vez é maior, que muitas alternativas têm sido criadas. E hoje eu vou te apresentar uma dessas alternativas, que é a do uso de um tutor vivo usando a planta chamada Gliricidia. Mas antes, gente, de irmos ao conteúdo do vídeo, você já sabe, vai aqui embaixo, deixa o seu gostei, deixa o seu like pra gente, isso aí é muito importante. Verifica se está inscrito no canal. Se não estiver, gente, já se inscreve. Não se esquece que nós temos o objetivo de alcançarmos 10 mil inscritos ainda em 2023. E já estamos alcançando aí quase 40% da nossa meta. Ah, e não se esquece, nos acompanhe nas redes sociais, aonde estamos todos os dias, te demonstrando técnicas de cultivo, de pimenta do reino, açaí, acerola e várias outras culturas. Já deixou seu gostei? Já se inscreveu? Então, bora lá! Para você que ainda não conhece a pimenta do reino, ela é uma planta trepadeira. Isso quer dizer que ela consegue subir em um suporte e consegue crescer na vertical, escalando literalmente esse suporte com as suas raízes. Se a gente não coloca um suporte, ela cresce literalmente na horizontal, ela fica crescendo como se fosse uma rama. Mas em plantios comerciais, em plantios onde nós queremos cultivar para poder colher seus frutos, a gente precisa que ela tenha um formato na vertical. E por conta disso, é necessário o uso de tutores. Um tutor nada mais é que um suporte que vai ficar na vertical, aonde nós iremos colocar a pimenta do reino para crescer nele. É muito importante que ela cresça na vertical, porque crescendo nessa posição, ela forma os chamados ramos plagiotrópicos, ou também chamado de ramo de produção. São nesses galhos, são nesses ramos, aonde surgem os cachos da pimenta do reino. E somente nesse formato, na vertical, é que ela forma bastante ramos plagiotrópicos. Então, é fundamental que você use tutores para cultivar a pimenta do reino. Tradicionalmente, nas últimas décadas, na verdade, desde quando a pimenta do reino chegou aqui no Brasil, nós utilizamos tutores mortos para poder fazer a condução da pimenta do reino. Ou seja, a gente utiliza tutores que são de madeira morta. A gente utiliza madeiras nobres, geralmente de espécies nobres. Maçaranduba, angelim, jarana, acapu e várias outras espécies de madeira nobre que são utilizadas para fazer os tutores mortos. Nós utilizamos essas madeiras, essas espécies, por causa que elas têm uma durabilidade muito grande no campo. Quando expostas ao sol, quando expostas à chuva, elas ainda duram décadas. E por conta disso, elas são, ou pelo menos eram, largamente utilizadas nos cultivos de pimenta do reino. Porém, gente, como você bem sabe, infelizmente, as florestas têm sido cada vez mais devastadas. E o número de plantas de madeira nobre, como maçaranduba, capu, tem diminuído cada vez mais nas florestas. Cada vez mais vai ficar difícil encontrar plantas, árvores como essas, disponíveis para poder se utilizar na formação de tutores mortos, na formação de estacas para o cultivo da pimenta do reino. Só para você ter uma ideia, a gente, para fazer 1 hectare de plantio de pimenta do reino, tem que utilizar aproximadamente 25 a 30 árvores dessas espécies para poder formar tutores mortos para conduzir apenas 1 único hectare de pimenta do reino. Então você imagina a quantidade de árvores necessárias para poder se estabelecer várias e várias dezenas de hectares de pimenta do reino todos os anos. Você imagina o quanto isso devasta a floresta. E é por conta disso que os produtores de pimenta do reino têm sido cada vez mais obrigados a reutilizar estacas de outros produtores. Por exemplo, algum produtor que tenha estacas de pimenta do reino que por algum motivo não mais irá utilizar, ele revende essas estacas para o outro produtor, que vai trazer muitas vezes de um município muito distante. Então, por si só, o frete nesse transporte já é muito caro. Isso sem falar que é um passivo ambiental hoje não permitido por lei. É proibido a transitação, a comercialização desse tipo de material, ou seja, de madeira de espécies nobres. Para você ter uma ideia em relação a custos para se adquirir estacões de madeira nobre, né? Ano passado, vários produtores, clientes aqui do Promudas, tiveram que adquirir estacas para os seus plantios de pimenta do reino. E alguns deles alegaram o gasto por estaca de R$ 25. Ou seja, estavam gastando aproximadamente R$ 25, talvez até mais, por estaca. E lembrando, para cada pimenta do reino que você queira cultivar, você vai precisar de um tutor. É um tutor para cada pimenteira.
Então, se você vai fazer 1.000 pés de pimenta, baseado nesse custo, você vai gastar aí aproximadamente R$25 mil apenas com estaca de tutor morto. Por aí você já tem uma ideia o quão caro é utilizar estacões de tutor morto hoje para quem não tem estacas já estocadas no seu plantio. E é por conta disso que muitas alternativas têm surgido ao uso do tutor morto. E várias delas, eu vou ser bem sincero contigo, eu tenho receio de utilizar. Principalmente a de estacão de cimento, a de estacão de concreto, porque, cara, haja costa para trabalhar com esse formato de estaca. Imagina, um tutor de madeira nobre, ele já é relativamente pesado. Agora você imagina um tutor desse de concreto. É um bloco de concreto bem grande, bem pesadão. Rapaz, com certeza deve ser difícil manejar ele. Mas é uma alternativa. Há também o uso de estacas de eucalipto, que aqui no Pará não tem funcionado muito bem ainda, porque eu acredito que não tem essa cultura. Mas em outras regiões no Brasil, o Espírito Santo, por exemplo, que também é um grande produtor de pimenta do reino, já se utiliza estacas de eucalipto tratado há muitos anos, em larga escala. Então, acredito eu que é uma boa tendência, é uma boa alternativa para quem quer utilizar um tutor morto como opção às madeiras nobres extraídas da floresta. Mas hoje a gente vai falar especificamente do uso de um tutor vivo, e não um tutor morto, mas um tutor vivo, uma planta viva como tutor para a pimenta do reino. No caso específico, usando a espécie chamada de Gliricidia. Então, bora começar falando o que é essa tal de Gliricidia. A Gliricidia, gente, é uma planta que tem duas características muito interessantes. A primeira delas é que ela cresce muito rápido. E a segunda é que ela pode ser multiplicada por meio de estaquia. Essas duas características da Gliricidia fazem com que ela seja uma excelente alternativa como tutor para a pimenta do reino. Vocês vão ver. E com o manejo adequado, a Gliricidia ela fica num formato bem interessante de taça. Ou seja, pé da taça, pescoço da taça e a abertura da taça aqui em cima. Esse pescoço é importante porque é justamente o tronco da Gliricidia. É onde a pimenta do reino vai se prender. Então é um tronco liso, é um tronco que não tem galhos e por conta disso, com o manejo de poda adequado, você consegue conduzir a pimenta do reino muito bem nesse tutor. E a Gliricidia, na verdade, ela não é uma novidade no cultivo com a pimenta do reino. Já há estudos dela de várias décadas atrás. Porém, hoje, com cada vez mais a escassez de madeira aumentando, cada vez mais as pessoas têm dado atenção ao cultivo usando Gliricidia como tutor vivo. Geralmente, nas décadas anteriores, ela era utilizada por pequenos produtores na produção na agricultura familiar, que tinha aí pimentais com 1, 2 hectares no máximo. Mas para vocês terem uma ideia, aqui no Promudas nós atendemos centenas de produtores de pimenta do reino todos os anos. E eles têm migrado uma boa parte, ou quiçá todo o seu pimental, que antes era em tutor morto, agora para tutor vivo de Gliricidia. Isso muitos deles, demonstrando que, por mais que você não queira adotar essa nova técnica, por mais que você já esteja acostumado a usar o tutor morto de madeira nobre, mas você vai ser obrigado, querendo ou não, a utilizar o tutor vivo ou algum outro tutor para poder conduzir seu pimental, porque a madeira cada vez mais vai ficar mais escassa e mais difícil de ser encontrada. Então, não tem para onde fugir. Se você quer cultivar pimenta do reino, aprenda as alternativas ao tutor morto com madeira nobre. Uma delas, a Gliricidia. Agora, uma coisa importante que você deve se perguntar é em relação aos custos, né? Qual é o custo que eu tenho quando eu conduzo um pimental com Gliricidia? Bem, bora primeiro ao aspecto compra do tutor. Quando nós compramos um estacão de madeira nobre, como eu falei para você, você pode gastar algo ao entorno de R$13, R$12, até cerca de R$20, R$25. Depende do local aonde você se encontra, depende da onde você vai trazer essas estacas para poder implantar seu cultivo. Então tem várias variáveis, por isso o preço muda muito, de R$13 a R$25. Mas nós temos, como na Gliricidia, um custo muito baixo, que varia de R$3 a R$5, R$6 a estaca. É importante dizer, quando eu falo estaca de Gliricidia, eu não estou me referindo à muda no saquinho, eu estou me referindo à estaca já pronta para plantio. Essa estaca aqui, ó. Essa estaca ela vai ter aproximadamente 2,5 metros a 3 metros de comprimento e tem aproximadamente 5 centímetros de diâmetro. Então, para você ter uma ideia, só da diferença de preço, a discrepância de 5 para 15, para 20, para R$25 no tutor morto.
Só de aquisição o custo já cai bastante. E uma coisa muito interessante na glicídia, que a gente vai se aprofundar nos próximos vídeos, é em relação à multiplicação dela. Quando você compra uma estaca de glicídia e faz esse pimental, você pode, nos anos seguintes, tirar, em média, 3 novas estacas por estaca já plantada. Ou seja, você plantou uma estaca de glicídia, plantou a pimenta do reino nela, no ano seguinte, você pode tirar, em média, 3 novas estacas para formar novos pimentais, ou mesmo comercializar essas estacas com outros produtores, como muitos já fazem atualmente. Então você mesmo cria independência para expandir o seu plantio de pimenta do reino. Agora, bora aqui elencar algumas vantagens e desvantagens da glicídia como tutor vivo no cultivo de pimenta do reino. Bora primeiro as vantagens, né? As vantagens que eu destaquei aqui para vocês são as seguintes. Bora lá. Primeiro, um baixo custo de aquisição. Como vocês viram, nós podemos pagar algo em torno de R$ 5,00 na estaca de glicídia, 5, 6, talvez R$ 7,00. Ainda assim vai ser muito barato se comparado ao tutor morto, de 15, 20, 25 reais por estaca. Uma outra coisa também que já foi constatada nas pesquisas, a longevidade do pimental aumenta. Ou seja, o tempo de vida de uma pimenteira do reino cultivada em um tutor vivo de glicídia aumenta em vários anos. Enquanto que em um tutor morto ela pode viver aí algo próximo de 6, 7 anos em média, em tutor vivo ela vive 2 anos, 3 anos a mais do que no tutor morto. Ou seja, aumenta o tempo de vida, aumenta o tempo de produção daquele pimental cultivado em tutor vivo. No manejo da glicídia como tutor vivo, a gente faz a poda dos seus ramos. E esses ramos, esses galhos, eles caem no solo e ficam lá depositados. Eles formam uma camada de cobertura verde, uma cobertura morta que vai ali depositar nutrientes no solo, que vai ali contribuir com a melhoria das qualidades físicas, químicas e até mesmo biológicas do solo, porque você cria uma matéria orgânica muito maior em um plantio de pimenta do reino conduzido com tutor vivo do que aquele conduzido com tutor morto. Acontece também uma menor erosão do solo devido às chuvas. Basicamente você tem aí um guarda-chuva, né? Você tem ali uma proteção do solo para com os impactos das gotas de chuva que caem diretamente no solo quando utilizado o tutor morto. Então você tem uma menor erosão do solo, expondo menos raízes, enfim, melhorando as qualidades físicas do solo. Como eu já falei antes, também acontece a fixação de nitrogênio naturalmente pela glicídia. Isso diminui os custos com adubação, com fertilizantes, principalmente aqueles com nitrogênio. Também já foi observado uma redução na evapotranspiração. É importante. Evapotranspiração quer dizer evaporação e transpiração. Evaporação da água pelo solo e transpiração da água pela pimenteira do reino. Ou seja, ela sua menos, ela perde menos água. Isso, consequentemente, deve afetar a irrigação. Você provavelmente vai irrigar menos quando usa tutor vivo do que quando usa tutor morto. Mas aí, eu não sei se chega a esse ponto de impactar tanto a irrigação. Mas que a evapotranspiração diminui. E olha que interessante, também diminui a incidência de doenças. Isso por quê, gente? Imagina, se eu for para um lugar muito frio, eu logo fico gripado, fico resfriado, começa a dar dor na garganta, começa a machucar o nariz, a boca, porque é um ambiente mais seco, geralmente, porque é um ambiente mais frio, então eu fico resfriado com mais facilidade, porque eu não sou adaptado a esse lugar. A mesma coisa acontece com as plantas. Quando elas estão submetidas a uma condição muito extrema de temperatura, como é no caso em plantio de tutor morto, aonde elas estão sob o sol pleno, a temperatura é muito grande, é muito elevada. A temperatura no solo é muito elevada. Então elas ficam sendo submetidas a um estresse constante. E por conta disso, as doenças e até as pragas também, os insetos, eles acabam incidindo com mais frequência e com mais violência nos pimentais. Enquanto que nos pimentais com tutor vivo já é observado que a incidência de doenças e talvez de pragas é bem menor, porque é um ambiente mais equilibrado, um ambiente mais ameno, um ambiente onde as pimenteiras do reino elas acabam sofrendo menos estresse pelas condições climáticas. Beleza, gente? Muitas vantagens, mas nem tudo são flores. Bora agora às desvantagens, tá? Como você deve ter previsto, o fato de nós termos duas plantas no mesmo lugar, glicídia e pimenta do reino, já é esperado que aconteça uma competição entre elas. Não só pelas raízes que estão ali compartilhando o mesmo espaço, compartilhando nutrientes, compartilhando água, mas também competição entre elas pela luz do sol, porque ambas vão estar no mesmo lugar.
tem a copa da glicídia que fica acima da copa da pimenteira do reino e por conta disso, elas também competem por sol. Então existe aí uma redução observada na produtividade da pimenta do reino em torno de 20 a 30% se comparado à pimenteira do reino cultivada em tutor morto. Agora, é muito importante, existe um parênteses aqui que eu quero fazer. Talvez no futuro, com o aumento do número de plantios se utilizando tutor vivo com glicídia e com o avanço das pesquisas cada vez mais frequentes, talvez essa diferença de 20 a 30% na redução de produtividade caia. Talvez caia para 15%, 10%, 5% e talvez, por que não, a gente consiga produzir muito mais em tutor vivo de glicídia do que em tutor morto usando estacão de madeira nobre. Quem sabe, com o avanço das pesquisas, a gente chega nesse patamar. Além disso, também há o aumento nos custos com o manejo, principalmente relacionados à poda da glicídia. Porque a glicídia ela vai continuar crescendo com muita rapidez e geralmente é necessário de 3 a 4 podas dos seus galhos para poder você não permitir com que ela sombreie muito intensamente a pimenteira do reino que está lá embaixo. Se você deixar ela crescer muito, ela vai sombrear. E se ela sombrear muito a pimenteira do reino produz pouco. E por conta disso, então, existem as podas frequentes. Então você tem um custo maior com poda, com limpeza do pimental. E, gente, eu destaquei aqui algumas vantagens e desvantagens em relação ao cultivo da pimenta do reino com glicídia. Você que tem aí já plantios em glicídia deve saber outras vantagens, outras desvantagens que eu não citei aqui. Por favor, eu gostaria que você, caso observe alguma coisa a mais que não foi dita aqui, deixe nos comentários para poder enriquecer essa conversa. Gente, eu espero ter te demonstrado o quão importante é nós buscarmos uma alternativa ao uso de tutor morto no plantio de pimenta do reino. Espero também que você tenha observado como a glicídia pode ser uma dessas excelentes opções. Em retribuição, gente, você já sabe. Vai aqui embaixo, deixe seu gostei, deixe seu like pra gente, isso é muito importante. E verifica se está inscrito no canal. Se não estiver, já se inscreve. Não se esquece que 10 mil inscritos é o nosso objetivo para o ano 2023. E você faz parte dessa empreitada. E nos acompanhe nas redes sociais. Estamos lá todos os dias, no TikTok, no Instagram, te trazendo informações sobre o cultivo de plantas e te demonstrando a rotina de produção de um viveiro de mudas. Eu me chamo Fernando e até o próximo vídeo.